gente caminha agora, pelo conhecimento do Evangelho, numa desconstrução daquilo que não é Cristo em nós. Nós somos carregados de informações, desde a vida intrauterina e assim por diante. Todas aquelas informações são agregadas pela sociedade, pela escola, pela faculdade, pelos meios religiosos por onde passamos. E muita coisa entrou aí que não é de Cristo, que apenas são informações que agregaram mais em uns e mais em outros, influenciaram mais em uns e menos nos outros. E somos carregados dessas informações. Mas eu procuro viver a simplicidade do Evangelho. Se alguém pode dizer que viveu várias coisas do Evangelho, fui eu, porque eu experimentei muitas coisas. Nasci já num berço evangélico, fui criado em igrejas tradicionais, andei já de igreja em igreja. Então ouvi coisa de todo tipo, doutrina de todo tipo. Mas nesses últimos tempos eu tenho aprendido o Evangelho na sua simplicidade. Não sei se esse Evangelho é simplicidade para os outros, para mim é. De tudo que eu sei e aprendi, eu posso dizer que vi já muita coisa. Agora, para uma outra pessoa, Evangelho simples, que não seja o que eu estou ensinando. Participei de grupos que evidenciavam essas questões emocionais, curas emocionais, com métodos e cartilha e regras. A questão dos traumas emocionais, as feridas, identificar feridas que muitas pessoas têm. Você não vê também a Escritura dando ênfase a essas coisas. Por que a Escritura não dá ênfase? Porque o homem, ele não é um projeto acabado. A gente carrega informações e muitas vezes agora, como a gente está fazendo, desconstruindo algo que foi construído torto ou errado, e a gente caminha num processo dinâmico. A existência é dinâmica. A existência, ela não é estática. Nós vamos caminhando, vamos aprendendo, vamos sendo construídos com tudo que recebemos. É fato que nosso espírito, alma e nosso corpo tem que ser guardados íntegros para Jesus. Sei que a obra de Jesus, ela é perfeita, plena. Agora, a obra de Jesus na vida de uma pessoa, ela não é uma magia. O próprio apóstolo Paulo diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Então não é algo mágico, instantâneo. Eu creio na cura instantânea das pessoas, eu creio. Mas creio na construção, na edificação. E isso tudo, você sabe, tem a ver com desenvolvimento de fé, desenvolvimento da crença na graça, no amor e no poder que o Evangelho tem. Tem a ver com mudança de mente, tem a ver com mudança de consciência, tem a ver com a própria cura física. A própria cura física das emoções, ela pode ocorrer instantaneamente, mas ela pode ocorrer, em muitos casos, através da inteligência de Deus dada aos homens para a medicina, para desenvolvimento de remédios, para estudos psiquiátricos, porque hoje vivemos num tempo em que as feridas emocionais, elas aumentaram muito. Muitas coisas mudaram e as pessoas foram adoecendo aos poucos. Agora, a questão da construção no Evangelho tem a ver com a humanidade do ser. Eu sou um ser humano. O que é ser humano? É ser humano. Apesar de ter um espírito vivificado em Cristo, apesar de ter o Espírito Santo dentro de mim que me fortalece, mas o convite de Jesus é que eu o siga. E seguir não é algo estático, parado, é algo dinâmico, é algo que caminha. É aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, negue a sua vida fantasiosa, tome a sua cruz e siga. E tem a ver com a humanidade.
tem a ver com a humanidade do ser, não é uma obra acabada. Paulo diz assim que aquele que começou a boa obra há de terminar, há de concluir. É claro que a obra de Jesus na cruz é tetelestai, tudo está feito, pronto, acabado, determinado. Agora eu tenho que caminhar, eu tenho que andar nesse caminho, no caminho do discípulo, reconhecendo a minha humanidade. O problema é que nós fomos desenvolvidos em alguns credos que era só eu orar e determinar que tudo ia acontecer. E quando as coisas não aconteciam, as pessoas se frustravam e perdiam a fé. Então a fé ela tem que ser desenvolvida. Você tem que construir, edificar a fé, se fortalecer, porque tudo são ciclos na vida. Paulo fala isso, no desenvolvimento da salvação. Tudo está feito em Cristo. A partir de Cristo tudo muda. A partir de Cristo, ele deixa o exemplo, a gente olha para Cristo e o segue na sua integralidade. Jesus muitas vezes disse, na vossa lei está escrito, mas eu, porém, vos digo, quer dizer, ele está dizendo que a coisa, ela muda. Aquilo que era sombra se tornou uma realidade nele. E são outros aspectos que são envolvidos. Os discípulos de Jesus foram convidados, vinde após mim, eu vou fazer vocês pescadores de homens. Eles abandonaram os seus trabalhos e seguiram a Jesus. Era aquele contexto. Hoje eu não preciso abandonar meu trabalho. Eu apenas tenho que seguir. Ser pescador de homem é você atrair as pessoas com a vida do Evangelho e a vida de Jesus que você tem. É simples assim. Muitos, como diz o texto lá, perecem por falta de conhecimento. Mas o conhecimento é Jesus. É nele que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. É em Jesus que está tudo isso. O conhecimento de Cristo em você é a esperança da glória, é a esperança da perfeição. E como eu disse, não somos uma obra acabada. Nós estamos desenvolvendo fé, nós estamos desenvolvendo salvação, nós estamos crescendo. Há um só corpo, há um só espírito, há uma só fé. E nós devemos caminhar até que todos cheguemos à unidade do Espírito. Na verdade, nós conhecemos hoje em parte, mas vai chegar um dia que aquilo que é em parte será aniquilado, mas o que é perfeito virá. E nós veremos Jesus de fato como Ele é. Quando eu falo de caminhar reconhecendo a sua humanidade, é você olhar para Jesus e ver que Ele também é humano, caminhar no caminho do discípulo, porque o Jesus que nos salva é o Jesus homem, que Jesus Cristo é o nosso eterno Salvador. Mas o Filho do Homem foi o que veio, sofreu as agruras do existir, caminhou com todas as dores que a existência produz. Eu separei aqui do livro de Hebreus, que falam de fato dessa humanidade de Jesus, no capítulo 2 de Hebreus, no versículo 14, que ele diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, está se referindo a Jesus, também participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder sobre a morte. Até a cruz era o diabo que tinha o poder sobre a morte. E Jesus, aqui no caso em carne e sangue, livrou a todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão. Jesus nos livra do pavor da morte quando nós aceitamos a Ele e Ele coloca de fato a vida eterna dentro de nós. Jesus é a própria vida, Jesus é a vida eterna. Aquele que se alimenta de Jesus, esse tem a vida. Mas Jesus sofreu as agruras do existir. E ele diz assim: pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos,
É na experiência. É na experiência que você vence. É no existir que você vence. Convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso, fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer a propiciação dos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. A nossa autoridade está na nossa experiência, na nossa vivência. Assim como Jesus viveu e foi, nós devemos viver e ser da mesma forma, sendo construídos na experiência. Aquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Agora tem um outro texto interessante aqui, em Hebreus capítulo 5, versículo 7, que ele diz assim, para você ver a humanidade de Jesus, de como ele venceu na humanidade dele, assim eu também devo vencer na minha humanidade. Ele diz assim, aqui, Hebreus 5, 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Olha só, ele clamava ao Pai em Getsêmani, dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Aí ele entrou em agonia profunda, pelo próprio pavor da morte. Ele estava fazendo orações e súplicas, e ele foi ouvido. O interessante, ele foi ouvido por aquele que podia livrar ele da morte, mas ele morreu na cruz. Na verdade, Jesus estava pedindo a força para que ele pudesse enfrentar a morte. E ele enfrentou e venceu, mas foi passando pela agonia da hora da morte. Hoje o maior pavor da humanidade é o pavor da morte. A morte foi vencida na cruz. A morte foi vencida por Jesus na cruz. Jesus, ele trouxe a vida perfeita. O conhecimento de Jesus, o conhecimento de Cristo em vós é a esperança da glória do que ele é e do que ele foi. Porque Deus está comunicando isso com a gente. Cristo que tem esse conhecimento é a sua própria vida. É claro que a alma atrapalha o processo, porque a alma está cheia de carrapicho. A alma está cheia de coisas que absorvemos durante a existência. E no caminhar, o evangelho é caminhar. O caminho de discípulo é caminhar, não é ser discípulo de alguém. É ser discípulo de uma consciência. É ser discípulo de uma vida, a vida de Cristo. É ser discípulo, porque discípulo é aquele que aceita a disciplina de seu mestre. Por isso que o próprio Jesus diz, a ninguém chamais de mestre, porque um só é o vosso mestre. A ninguém chamais de pai, porque um só é o vosso pai. Olhar para a própria alma e encontrar deficiências, isso não resolve. O que resolve é você caminhar no caminho do discípulo. Evangelho é caminhar sabendo que Jesus caminhou aquele caminho. E quando você olha ao lado, você sabe que Jesus está ali. Aquele que quer ser discípulo, toma a cruz e segue. Toma a cruz. Porque Jesus e o Evangelho é suficiente. Jesus e o Evangelho nos completam. Eles nos completam. Muitas pessoas têm crises por causa das situações, dos relacionamentos. E hoje é um grande problema da humanidade, são os relacionamentos. Por isso que o Evangelho é relacionamento. Ame o próximo como a si mesmo. Às vezes as pessoas não aprendem a amar a si mesmo, não podem amar o próximo e não conseguem se
relacionar com as dificuldades que o próximo tem. E às vezes as dificuldades que o próximo tem são dificuldades também encontradas na nossa maneira de se relacionar com eles. Nesse caminho do Evangelho, o caminho é constante. O Evangelho é permanente. Precisamos seguir esse caminho sempre. Sabemos que temos fraquezas, mas Ele nos sustenta em nossas fraquezas. Ele nos sustenta. Tempos mudam. Estamos diante de novos desafios, novas doenças. O existir é dinâmico. À medida que os tempos vão passando, muita coisa muda, mas o Evangelho é o mesmo. Se todos os livros da terra, os livros sacros fossem queimados e apenas o Sermão do Monte ficasse, nada seria perdido, porque na verdade aquilo é algo eterno. O ensino de Jesus é eterno. O Evangelho nunca deixou de ser simples. O Evangelho é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Ele é eterno. Nós devemos anunciar o Evangelho da forma mais simples. A forma mais simples é sendo o Evangelho. Não é um rótulo, não é o dizer que é de Jesus. Então, quer dizer, isso tudo para curas interiores, o Evangelho funciona assim quando você vai mudando a sua mente, transformando a sua mente, mudando a sua consciência, olhando para como Jesus tratou cada situação. Aí sim, você vai recebendo cura se você andar por este caminho. Você vai encontrar a luz, porque na verdade Jesus, a sua vida, a sua maneira de ser, Ele é a verdadeira luz que ilumina todo mundo. Eu conheço todas essas questões de curas espirituais, que já passei por isso também. Já preenchi as folhinhas, né? Já fiz o diagnóstico. E nem se faz um diagnóstico diante de um psicólogo ou conversa-se com um psiquiatra e ele vai anotando. Deus também deu inteligência para eles, para que eles tratem pela ciência, pelo aquilo que o homem cavocou e aprendeu, para que haja cura nessas vidas. Agora eu tenho certeza que o Evangelho transforma a nossa mente, transforma a nossa maneira de ser. Ele muda a nossa maneira, à medida que nós aceitamos a disciplina de nosso Mestre. Eu sei que você é uma pessoa que tem muitos argumentos, né? Sabe muitas coisas. É assim que eu encaro a vida hoje, apesar de todo o resto, né, que eu já vivi. Eu acho que quanto mais simplificado ficou, mais agregar pessoas à minha vida foram agregadas. Enquanto eu procurei buscar um caminho completamente encaixotado em um lugar ou em outro lugar, as coisas não funcionaram da mesma forma, porque eu acabava separando o melhor da vida, que são os relacionamentos. E eu sempre fui um cara fechado. Sempre fui um cara para relacionamentos de poucos amigos. Mas hoje não, hoje eu me dou bem com as pessoas. Eu procuro construir pontes, não derrubar pontes. Eu procuro considerar o outro superior a mim mesmo. Coisas simples do Evangelho. Eu espero que você receba aí o que eu falei, em nome de Jesus. E é isso que eu tinha para falar aqui com você. Deus te abençoe. Tchau, tchau.